queridos? Marcílio de Araújo aqui, e hoje eu estou aqui no nosso canal, nesse quadro chamado Sobre Igreja. E a gente vai bater um papo aqui muito legal, um papo muito gostoso com o meu discipulador, pastor Gilvani Batista. Seja bem-vindo, pastor Gilvani. Você é muito precioso, muito querido. É um prazer e uma honra para nós te receber aqui. Obrigado, Marcílio. Eu sinto honrado de coração. Eu sinto honrado de ser o seu discipulador. Amém. Na verdade, tinha que ser o contrário, né? Você está no discipulando. Essa que é a verdade. Não, queridos, a ordem é essa mesmo. Eu que sou tão honrado de ter esse homem cuidando de mim. Porque você sabe, a Bíblia diz, ide fazer discípulos, né? Então é a Bíblia que nos ordena discipular pessoas. E eu sou discípulo desse homem aqui com toda humildade, com todo carinho assim. Eu que sou tão apaixonado e inspirado pela vida do pastor Gilvani. Ele é muito 10. Pastor, me diz uma coisa. Por que realmente a gente tem que discipular? Porque esse é o papel mesmo da igreja. É fato que a igreja deve fazer discípulos. E quando a gente fala de igreja, não estamos falando da igreja, do prédio. Nós estamos falando de pessoas. Explica um pouco para nós. Sim, eu acredito que sim, Marcílio, porque quando Jesus estabelece a igreja, ele pensou em uma igreja sadia, né? Nós temos até uma frase que nós usamos, que ovelha sadia dá cria. E Jesus, inteligentemente, ele quando estabelece a igreja, ele não iria dar uma voz de comando, como ele deu lá em Mateus 28, e de fazer discípulo das nações, ensinando a guardar. Ou seja, ele não daria essa ordem de comando, essa voz de comando à igreja, sem nenhum propósito. É claro que ele tinha um propósito, e o propósito era gerar saúde na igreja. E assim, eu tenho caminhado um pouco por esse Brasil, e eu vejo como é necessário, sabe, a saúde da igreja. E o que nós percebemos, muitos cristãos ainda, com todo carinho eu falo isso, doente, vivendo uma vida derrotada, vivendo uma vida aprisionada, vivendo uma vida, infelizmente, sem rumo, porque falta a igreja se abrir para esse cuidado, para esse discipulado. Agora, eu entendo que quando Jesus fala sobre o discipulado, ele não está falando de maneira sistemática, ele não queria um sistema. Ele pensou exatamente na graça sendo derramada, como a nossa história, como eu tenho o privilégio de estar com você, a Hilde está com a Lourdilene, não é? Já são quase 4 anos que nós estamos caminhando juntos, e é tão lindo, é tão leve, é tão maravilhoso, sem regras, sem força, mas debaixo da graça, do amor, do respeito, da admiração, mas entendendo esses papéis. Não é? Eu sou testemunha do seu coração, do coração da Lourdilene para conosco, e eu vejo, nós podemos ser testemunha disso. Quem me discipula é o pastor Sabá Liberal, que é discipulado pelo pastor Eibe. Então o pastor Eibe com a pastora Andréia dá cobertura, cuidando do pastor Sabá com a pastora Mariléia, pastor Sabá, pastora Mariléia, cuidam da gente e nós cuidamos de vocês. Ou seja, um cuidando do outro, e a igreja cresce de maneira sadia, e como eu disse, Jesus inteligentemente deu essa voz de comando à igreja, esse princípio espiritual, para que nós obedecêssemos. Só explicando para vocês, queridos, que Lourdilene é minha esposa, e pastora Hilde é a esposa do pastor Gilvani, muito querida, muito preciosa as duas. Olha, pastor, o senhor falou uma coisa muito interessante, porque o discipulado em si, a maneira como o discipulado tem se apresentado hoje na igreja, digamos assim, é algo novo. Porém, não é novo, porque Jesus mandou fazer discípulos, mas a igreja nós conhecemos. Tivemos depois a era apostólica, os pais da igreja, tivemos ali a romanização do cristianismo, depois a reforma protestante, e durante muito tempo essa questão do discipulado ela ficou um pouco perdida aí na história. Então é um resgate de pouco tempo para cá, as igrejas entenderam que o papel do pastor não era realmente ele cuidar de todo mundo, porque é impossível um pastor cuidar bem de todas as pessoas, e a Bíblia diz que Deus capacitou, né, uns para apóstolos, outros para pastores, mestres, profetas, para capacitar os santos ao ministério. Então nós entendemos que o papel dos 5 ministérios é a capacitação dos santos para que possa haver cuidado do rebanho.
A gente diz sempre que ovelha cuida de ovelha, né? E ovelha gera ovelha, né? E pastor, ele está ali para dar aquele treinamento, para parar aquelas arestas. Porém, o senhor disse uma coisa muito importante. O senhor falou sobre crescimento e o senhor falou sobre saúde. E eu acho que nós da igreja perdemos um pouco os dois. Porque quando o discipulado ele veio, acredito que lá pela volta do final dos anos 80, começo dos anos 90, que a igreja começou a despertar para o discipulado, houve essa coisa de querer que o discipulado fosse um mecanismo de crescimento somente. Então assim, fulano, você vai lá, você ganha tantos, o outro ganha tantos, e aí a nossa igreja vai crescer, e se fazia muitos números e tal. Eu não estou falando aqui de visão A, visão B, até mesmo porque eu acredito que tudo que nós temos vivido desse tempo para cá é de Deus. O diabo não vai inspirar um pastor para crescer a igreja, mas eu acredito que em algum momento a gente se perdeu na questão de entender que o crescimento ele é saudável, ele é salutar à saúde da igreja. O senhor concorda? Plenamente. Eu acredito que, eu sempre digo, Marcílio, que o maligno não se importa se nós formos uma igreja cheia de pessoas vazias. Ele não vai se importar. E, infelizmente, a gente acaba encontrando um pouco esse perfil. Até igrejas que crescem, entre aspas, mas as pessoas acabam não crescendo. São pessoas que crescem na igreja, mas não crescem em Deus. Não crescem espiritualmente. Então, quando eu toco no que diz respeito à saúde da igreja, é baseado no texto da palavra de Deus, Tiago capítulo 5, versículo 16, que diz: confessai, pois, vossos pecados uns aos outros para seres curados. Ou seja, para ser perdoado é para Deus, para ser curado é para alguém, uns aos outros, para ser curado. Ou seja, uma vez que você é curado mesmo, se torna de fato, pela graça de Deus, um homem de Deus, um homem transparente, cristalino, que não deve nada, tem a vida na luz. Eu costumo dizer que o que está na luz está na cruz, mas o que está em trevas está na mão de Satanás. Então, muitos, em nome da reputação, eles acabam vivendo uma vida obscura. E reitero, isso é muito ruim para a igreja, porque a igreja, eu sempre digo assim, Marcílio, como é que eu vou falar, nós cristãos, pastores, com tanta ousadia, com tanta coragem, de um Deus que transforma, se eu realmente não sou transformado na minha essência? Então, eu acredito que a saúde gera um crescimento natural. Naturalmente, a igreja vai crescer se ela for saudável. Então, eu reitero as palavras que eu disse anteriormente. Jesus, ele foi inteligente quando ele disse: ide e fazei discípulos das nações. É verdade. E o que eu queria falar, voltar um pouquinho aqui o tópico, é que, evidentemente, a saúde vai gerar crescimento. Eu acho que houve assim, uma certa inversão quando nós utilizamos do discipulado para fazer um esquema, né? Até mesmo porque a Bíblia lá em 1 Pedro diz que a gente não deve ser manipulador, né, das pessoas. Então o discipulado ele não está aí para manipular. Eu acho que ainda existe, mesmo que a igreja cresceu tanto, mas ainda existe no meio evangélico assim, esse preconceito de que eu, primeiro pode ser aquela capa de orgulho, né? Eu não vou abrir a minha vida, eu tenho medo de que alguém, a minha reputação, como o senhor disse. Mas também existe ainda aquelas pessoas que se acham autossuficientes, né? Não preciso confessar nada, eu estou andando com Deus, a maturidade vai chegar um dia. Ele acha que é isso, que a maturidade vai cair de paraquedas, né? Ou então ainda aquelas pessoas que acham que discipulado é algum esquema de pirâmide da igreja, e ele evidentemente não precisa estar envolvido. E não é nada disso. O discipulado que nós estamos falando aqui hoje, para você que é crente, maduro, que ainda está envolvido ainda com alguma tentação, algum tipo de vício, é exatamente esse discipulado que nos liberta, que nos faz ser realmente novas criaturas. E você, pastor, que está aí cansado, às vezes eu vi outro dia um pastor dizendo assim: o pior dia para mim era o domingo, porque eu tinha que levantar e pregar. Eu lembro até de uma história de uma mulher acordando o esposo e dizia: amor, vamos para a igreja, está na hora. Ele disse: não, deixa eu dormir mais um pouco. Ele: amor, está na hora, vamos para a igreja, está na hora. Aí ele diz: eu não quero ficar deitado, eu não quero ir para a igreja.
Por que eu deveria ir para a igreja? Eu falei, amor, porque você é o pastor da igreja. Você tem que pregar, o povo está lá te esperando. Então, às vezes, o pastor está sem sabor, porque aquilo virou um fardo, né, pastor? Verdade. Não é, ele não tem aquela alegria, aquela coisa, porque está tudo em cima dele. E Jesus não projetou a igreja para o pastor carregar nas costas. Né? É isso mesmo. E outra coisa, para mim, Marcílio, é uma questão, discipulado, perdoe, é isso mesmo, discipulado é uma questão de fé. Ou seja, eu não estou jogando confete na minha espiritualidade, mas a minha história, sim, são 27 anos, e quando eu falo assim, é claro que eu me glorio na cruz do meu Senhor, mas eu nasci dentro desses propósitos, né? Desde o dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu tive um mentor, um discipulador, e eu fui tendo que trocar de discipulado por questões de missões. Uns saíram como missionários, outros, eu saí como missionário de Santarém para São Paulo, então por isso que nós fomos trocando. Hoje o meu discipulador atual é o pastor Sabá Liberal. Mas é uma questão de fé. Eu realmente acredito que se eu for transparente, eu vou ser curado. Eu vou ser curado, ou seja, assim como eu creio para a salvação, eu creio para a cura e libertação também. Olha que legal. Pastor, o senhor pode compartilhar conosco uma experiência que o senhor teve no discipulado? De uma palavra que o senhor recebeu, de algo que foi marcante, que o senhor carrega aqui, ó, isso aqui mudou realmente algum paradigma, algum panorama da minha vida naquele momento, algum testemunho sobre um discipulado seu? Sim, na realidade, como eu disse, desde o princípio nós tivemos, eu lembro o meu primeiro discipulador foi o pastor Rai. Pastor Rai foi pastor em Fortaleza, com o pastor ele, foi para Juazeiro do Norte, também Juazeiro do Norte, voltou para Santarém, está em Santarém atualmente, mas foi o primeiro, ele e a Rosana, esposa, ele que passou a cuidar da Ildes e cuidar de mim também. E eu lembro que naquela época, Marcílio, nós estávamos muito, eu trabalhava vendendo peixe para outro estado e voltava assim muito para baixo, sabe? Muito para baixo, porque eu saía debaixo daquela nuvem. E eu lembro de uma certa oportunidade que eu fui literalmente assediado por uma jovem, eu estava recém-casado, e aquela jovem, aquela senhora jovem, ela e deu em cima e falou algumas coisas, aquilo mexeu comigo. E eu já casado, e eu digo, puxa, isso está mexendo comigo. Eu lembro que eu procurei o pastor Rai, e eu falei para ele, falei, olha pastor, na época ainda não era pastor ordenado, o Rai. E ele falou assim, aí eu falei para ele, deixa eu abrir o meu coração. Interessante, lá atrás, falei, olha, eu senti isso. E eu fui muito transparente com o Rai, eu lembro como se fosse hoje, ele orou sobre mim, me abençoou. E eu criei naquela promessa. E eu dou testemunho que hoje, o tempo que eu tenho de fé é o tempo que eu tenho de casado, praticamente. Então, eu posso dizer que eu vivo uma eterna lua de mel. Posso dizer que a nossa casa é um pedaço do céu, depois de Jesus, a esses cuidados. Estou focando, localizando esse cuidado específico do Rai, lá anos atrás. E dali a gente acabou gerando essa cultura de ser transparente, de pedir ajuda e andar em vitória. Então é um fato que me vem à mente. Né? Nós temos um ditado que nós falamos que quem confessa as suas tentações não sofre as consequências do pecado. É verdade. Né, pastor? É verdade. E nós somos testemunha disso. Eu reitero, nós somos gratos a Deus e para mim, para você que nos ouve, eu afirmo, discipulado é uma questão de fé. Tal como se crê para a salvação, se crê para a cura e libertação também. Nós temos uma pesquisa feita há muito tempo atrás dos grandes líderes, os grandes pastores da Igreja Mundial. Né? Afinal, esse quadro é o Sobre a Igreja. E essa pesquisa diz o seguinte, que nunca, nenhum grande líder, ele foi autodidata. Né? Todo pastor, todo grande líder, ele foi discípulo de alguém que o ensinou a caminhar, que o ensinou a trilhar um caminho.
Nenhum foi autodidata. E essa pesquisa ela é muito fiel e muito verdadeira, porque a gente sabe que muitas coisas a gente consegue vencer através da sabedoria, do ensino, do estudo da palavra, mas é chave quando, né, Tiago fala: confessai vossos pecados uns aos outros para serem curados. A única maneira da gente ser curado desses pecados, né, que tenazmente nos assediam, realmente é através de uma confissão. E para ir para a confissão você precisa de um discipulador, de uma pessoa, um confidente de confiança, porque isso o discipulado tem muita confiança, de você saber que você pode falar, que você pode se abrir, ser transparente, e aquilo não vai vazar, né, pastor? Aquela coisa vai ficar ali entre a gente, como o senhor confessou com a moça, né? Aquele momento ali tão difícil, mas tinha alguém para te ouvir, para impor as mãos, para profetizar, né, pastor? É isso mesmo, Marcílio. E como eu disse, né? Como é uma questão de fé, eu creio que se eu for transparente, eu vou ser curado. Essa é a minha fé. Então, quando você realmente decide viver esse evangelho transformador, não religioso, eu falo isso com muito carinho, eu sou testemunha de que a religião só atrapalha. Mas é algo leve, é algo suave, quando você realmente pode voar como uma águia, livre. E nós sabemos, Marcelo, você já está na estrada há muito tempo da fé, eu também. Nós sabemos que tem muitos que não conseguem voar porque a reputação não deixa, o que vão pensar de mim. Então eu creio o discipulado como uma ação de Deus para gerar cura na igreja. Eu realmente creio. Eu sempre menciono que Jesus orou a noite inteira e quando amanheceu o dia ele foi procurar. Ele foi pegar os discípulos, né? Ele foi nomear os seus discípulos. Ou seja, uma noite inteira orando. Para mim é muito sério isso. Eu vou investir minha vida em homens. Então nós somos testemunha de que é real quando você decide viver o evangelho transformador. Olha, que bênção, hein? Eu já estou há 21 anos. Esse ano agora em fevereiro eu completei 21 anos de caminhada com Cristo, né? E antes disso eu era ateu. Eu não acreditava no negócio de religião, né? Não sei se você sabe, a palavra ateu significa sem Deus, né? De sem e teios, sem Deus. Então eu era um ateu, mas eu sempre digo, eu era um à toa. Então eu me converti, conheci Jesus, comecei a caminhar com Ele, mas eu posso afirmar, pastor, que a minha vida realmente começou a mudar e começou a ser transformada depois do discipulado. Porque foi depois do discipulado que eu tive alguém do meu lado, ombro a ombro, né? Como a gente diz, falando: ei rapaz, cuidado, olha isso, olha aquilo. E são, como o americano chama, são blind spots, ou seja, são pontos cegos que você não consegue enxergar, né? O pastor Eibe é o nosso pastor, nós somos da Igreja da Paz, daqui de São Paulo, mas, né, a gente sabe que o discipulado ele é interdenominacional, mas a gente cita a nossa realidade, né? O nosso líder, o pastor Eibe. E o pastor Eibe diz que o pecado é como uma folha de alface, assim, de couve, que gruda no dente, e aí você não consegue ver. Mas outra pessoa que enxerga, ela diz: ei, tem um negócio aqui no seu dente, tira, tá feio. E o discipulado faz parte disso, porque muitas vezes, né, o pastor Giovanni teve comigo já muitas vezes, a gente esteve na casa dele, ele esteve aqui em casa tomando café e conversando. E muitas vezes ele me advertiu coisas, ele falou coisas, ele me mostrou caminhos que até para mim então eram blind spots, eram pontos cegos. E nós somos cheios de pontos cegos. Precisa realmente alguém dizer: ei, tira esse alface aí que tá feio. É verdade. Inclusive, Marcílio, me veio muito à memória. Claro que a nossa caminhada está só começando, né? Mas momentos do discipulado que eu pude te ouvir atentamente, né? E procurando aqui no Espírito Santo me oriente o que falar para esse teu filho. E é tão lindo, realmente você é o próprio exemplo mesmo de um discipulado que funciona. Eu sou testemunha do coração, porque eu falo, Marcílio, abrindo parêntese aqui, muitos se frustraram ou se frustram com o discipulado. Eu falo com todo carinho, porque
não creram, eu posso assim definir, porque, por exemplo, eu creio que é bênção, isso que você falou é muito legal, quando você, é muito importante ter alguém que possa, olha, tem algo no seu dente, olha, tem uma situação, aí, uau, puxa, que legal, obrigado, você vai se sentir muito bem. Então, eu amo essa inteligência de Jesus no processo de estabelecer uma igreja sadia, consequentemente crescente e criando um genuíno avivamento, né? Não apenas uma igreja cheia de pessoas que não foram transformadas, mas uma igreja cheia de pessoas transformadas e cheias de Jesus. Pastor, eu costumo muito ver vídeos que edificam, né? Eu fico um pouco triste porque eu acho que nós cristãos temos que aproveitar melhor a internet. A internet é uma bênção. Ela é um canal assim que Deus abriu para a gente edificar, como nós estamos fazendo aqui hoje nesse canal, e ser edificado. E eu gosto muito de ver vídeos edificantes. E eu estava esses dias agora vendo o vídeo dos grandes homens, né, que mudaram a história do mundo. Muitos cristãos, muitos homens de Deus preciosos e que foram a seu tempo os homens mais ricos e mais influentes do planeta. E tem o John D. Rockefeller, ele foi considerado até hoje o homem mais rico de toda a história, porque eles presumem, da história moderna, eles presumem que a sua fortuna chegou em torno de 600 bilhões de dólares, e ele foi um grande magnata do petróleo, até hoje as empresas dele estão aí. E uma coisa interessante, porque o Rockefeller ele deu vários conselhos, né? E um dos conselhos que ele disse que ele nunca abriu mão foi de ter um mentor. Uau. Né? No jargão empresarial, eles chamam de você ter um mastermind, uma pessoa, uma mente mestra, que você possa se reger, que você possa, né, receber orientações, caminhar junto. E é interessante porque todos os grandes mega empresários, eles têm esse conselheiro. E você vai vendo que não é só essa questão do conselheiro, mas na questão de ser generoso, na questão de você ter uma família equilibrada, né? Todos esses homens, eles têm essas características que no fundo, a gente sabe, a gente entende, são princípios bíblicos. É verdade. Todos, irmãos, todos os bons princípios que você tem no mundo corporativo, todos os bons princípios que você tem no crescimento, na geração de riquezas desses homens, eles são baseados na Bíblia. Na Bíblia. Tanto que Salomão foi o homem mais rico que teve. Agora olha que interessante, pastor. Todos os mega empresários bem-sucedidos, gente de alto nível, tem um mentor. Uau. E nós da igreja muitas vezes menosprezamos o discipulado, menosprezamos, né, caminhar com outra pessoa, ter uma espiritualidade, porque nós achamos que a gente é muito bom, que a gente, não, eu dou conta, isso aqui eu consigo. É verdade. Infelizmente a solidão é outro mal, né? A ideia de andar só é muito perigoso. Andar só é muito perigoso. É muito importante, Marcelo. Eu venho fazendo assim andando na Bíblia, você vê Jesus, Deus na verdade apontando, né, ali, sempre sinalizando a importância do estar sendo discipulado ou estar sendo acompanhado. Você vê Jesus mandando os discípulos, vão de 2 em 2, ou seja, vem ali o texto dizendo que é melhor serem 2 do que 1. Então Deus vem sinalizando nessa direção de que nós precisamos andar com alguém, ter alguém, né? É muito tremendo. Quando eu vou em alguma conferência ou prego em outra igreja, é muito bom quando eu digo eu tenho um discipulador, eu tenho uma cobertura, eu tenho um pastor sobre mim, e que eu reúno com ele, que eu me abro com ele. Então isso gera credibilidade para quem te ouve, e Deus sela esse momento, que é uma verdade, mas gera muita credibilidade. Eu estava no interior do Mato Grosso no ano passado, e eu conversando com um pastor muito usado na área acho que de cura e dons, o cara assim, sabe, de arrancar, acho que área também, acho que financeira, uma coisa assim. E eu conversando com ele, depois fomos tomar um sorvete, ele estava no hotel, estava no outro, e eu estava com o pastor que me levou, a gente conversando, fomos tomar um sorvete, encontramos com ele lá. E bate-papo para cá, bate-papo para lá,
Aí eu perguntei, e o senhor realmente trabalha só assim? O senhor serve a Deus? Sim, eu sou conferencista, eu passo mais tempo em hotéis do que na minha própria casa. Ele falando, eu sou muito requisitado. Eu falei, puxa, que legal. Deixa eu perguntar uma coisa ao senhor. O senhor tem alguma cobertura, tem algum mentor, tem alguém que o senhor... Se não, não tenho. Na realidade, eu nunca me dei bem com isso, não creio assim, Deus é comigo. Eu me calei. Aí ele saiu, fiquei. Depois eu conversando com o pastor, ele falando, olha, pastor Giovanni, é um homem com muito talento, muito habilidoso, muito talentoso, mas, palavras desse pastor, eu não levaria ele na minha igreja, porque eu não sinto seguro. Sabe quando o dom, o talento, a habilidade acaba não falando, o que tem que falar mais alto é o caráter, né? É ter uma vida limpa, cristalina, é ter essa segurança de que você tem alguém, que você tem uma cobertura, que você tem um pastor, que você tem um discipulador ou mentor, como queira. Isso gera credibilidade em Deus e gera credibilidade na igreja, gera credibilidade daqueles que vão ouvir você, porque sabe que você tem com quem você presta conta. Isso faz muita diferença. Olha, e a palavra é essa, prestar contas. Não que você seja obrigado a prestar contas, mas porque você quer. Como o pastor Giovanni disse, discipulado não é uma imposição, não é algo que alguém diz assim, olha, agora você vai ser discipulado e você vai ter que fazer isso e se comportar assim, se comportar assim. Não, pelo amor de Deus, isso é discipulada. Discipulado é caminhar junto, é estar junto, né? É andar junto, é comer junto, é ter prazer na companhia de outra pessoa, é ter prazer em alguém que possa te elevar o seu nível espiritual, elevar você como pessoa, elevar você como cristão, como crente, como pessoa que está num processo, mas que tem alguém ajudando, tem alguém ali empurrando, tem alguém junto de você. Isso é muito importante, né, pastor? Sem dúvida. E eu quero deixar claro, Marcílio, para todos que nos ouvem, que nós estamos crescendo também, né? Nós estamos aprendendo também. É bem provável que, talvez você que está nos ouvindo, fale, poxa, mas parece tão perfeito. Não é. É um processo, é uma decisão, essa que é a verdade. E eu digo mais, essa decisão está muito relacionada ao discípulo, mais do que ao discipulador. Nós sempre mencionamos, né, que Deus discipulava Adão, e olha no que deu Adão. Jesus discipulava Judas, olha no que deu Judas. Então está muito relacionado ao discípulo, a você frisou bem, a querer. Eu já vi história de discipulados que não funcionaram e tudo, e a gente começa a analisar, está relacionado muito ao coração do discípulo. Por quê? Porque depois ele vai cansando, já acha que não é tão importante, e ele começa até bem. Eu já vi muitas histórias assim, eu tenho um discipulador agora, é o meu discipulador, ele começa bem e fala, mas depois parece que vira só mesmo no papel, não tem mais uma sequência. E eu quero deixar claro que essa sequência está muito mais relacionada a você, discípulo, do que ao discipulador. Eu tiro por mim, é eu que procuro o pastor Sabá, eu sei do meu dia, sei da hora, e eu que procuro ele, eu é que procuro. Então, quando isso ocorre, isso gera mais longevidade nesse mandamento tremendo que Jesus deixou, que é fazer discípulo das nações, né? Então, o Espírito Santo está me encorajando muito para dizer essas coisas. Primeiro que, assim, nós estamos crescendo, nós estamos aprendendo, ainda temos muito que crescer nessa área, de realmente ser muito mais transparente, e nós precisamos crescer, nós estamos na realidade na estrada, estamos no caminho. E a segunda coisa é essa relação do discípulo, a bola está com ele tem que correr com ela para que as coisas sejam bem mais eficazes. O senhor contando essa história depende realmente do discípulo, e até quando o seu discipulador não é essas coisas todas, pode ter certeza, ele vai te honrar. Eu estava me lembrando da história do pastor Rony. Eu não sei se você sabe da pastor Rony, ele é da Igreja da Paz de Belo Horizonte, e ele conta uma história muito engraçada, porque bem no começo, quando ele foi ser discipulado, o discipulador dele era imaturo, ainda não era assim uma pessoa, era um cristão, mas não era uma pessoa ainda, né, que tinha todas as qualidades, estava ainda em crescimento. E eu lembro que o pastor Rony contava que o discipulado era muito frustrante, porque chegava lá, o discipulador não estava, tinha saído.
ia lá, ele ficava conversando outros assuntos, não entrava no discipulado, ou então ele ia lá, ele estava tocando violão, mas o pastor me disse, mas eu perseverei, continuei indo, continuei acreditando, continuei crendo, e depois o pastor Rony foi convidado para ser discípulo do pastor Eibe. Olha só. Então olha só que coisa tremenda, né? O discipulador dele era uma pessoa que estava ainda amadurecendo, mas depois ele foi ser discipulado pelo nosso pastor Eibe, que para nós é a grande referência, né? O homem de Deus, assim, mais precioso, mais parecido com Jesus que eu conheço, né? Se você quiser, eu vou deixar aqui, ó, na descrição uns vídeos para você procurar. Pastor Eibe Uber, você vai ser muito, muito, muito edificado. É verdade, é uma referência. Pastor Rony, pastor da base de Minas, do estado de Minas, né? Hoje pastor lá em Belo Horizonte, um grande homem de Deus. E é verdade, viu, Marcílio? Eu quero realmente deixar claro que depende muito, muito dessa... Às vezes, muitas vezes o discipulado não funciona porque realmente as pessoas a pilha vai descarregando, ele achando que não é bem assim. E uma coisa importante a deixar claro, Marcílio, que quem transforma é Deus. Né? O poder é de Deus. O que o texto de Tiago diz? Que é para nós fazermos a nossa parte. Nós irmos lá e sermos transparentes. E nós seremos curados. Então, eu creio muito, muito nessa... Eu lembro aqui da vida de Eliseu e Naamã, né? Naamã vai até Eliseu, e Eliseu, o homem de Deus, dá uma palavra para ele. Ele falou, olha, mandou pelo moço, né? Diga para ele, me perdoe, dá 7 mergulhos, e a pele dele vai ser como uma criança, vai ser curado. Ele dá o mandamento e dá a promessa. Então o mandamento é ele tomar banho, a promessa era ele ser curado. E o Naamã naquele momento não entendeu, ficou muito bravo, não, como é que pode, eu nas águas bonitas, tem rios lindos lá na Síria, eu vou me banhar nessas águas sujas do Jordão, e saiu. Aí ainda bem que veio um moço lá, eu pensei, não faça isso. O que o homem lhe pediu? O que o seu discipulador lhe pediu? O que custa? O que custa? Você já está aqui. Olha, interessante, Marcílio, porque era Deus usando a vida de um homem para curar outro. O poder era de Deus. Né? Tudo que o Naamã tinha que fazer era só obedecer a voz daquele homem de Deus, a direção. Ele falou, vá lá, dê 7 mergulhos e você vai ser curado. Ou seja, é muito importante que a cura quem produziu foi Deus. O discipulador, o homem de Deus, apenas deu a direção. Meu irmão, vai lá, pede perdão para sua esposa e tu vai ter uma noite de sonhos. Mas, então ele acaba não entendendo. Então a eficácia do processo está ligado exatamente a esse princípio de fé, de saber que eu não posso colocar minhas fichas no homem, num certo sentido. Não, eu já vi alguém falando, não sei viver sem discipulador, sem discipulado. Não, eu acho que é um extremo. Eu creio na graça, eu creio no caminhar juntos, como a gente caminha juntos. Já estamos quase 4 anos caminhando, eu creio nisso. Sabe, cada vez mais amor, mais carinho, mais respeito, mais unidade, mais força, juntos somos mais fortes, sem sistema, porque o sistema, a religião rouba a graça, Engessa, atrapalha. Agora o senhor falou sobre discipulado, né? E também é importante a gente explicar uma coisa, gente, olha, homem discipula homem e mulher discipula mulher, então menino discipula menino e menina discipula menina, então é importante você entender isso. Agora presta atenção, também existe o discipulado dos casais, quando a gente reúne os 4, né? E a gente faz o discipulado dos 4, porque às vezes tem ajustes para serem feitos no coletivo, né? Tem os ajustes individuais, que são os que acontecem com mais frequência, mas no coletivo, no casamento, nós temos também muitos ajustes que a gente precisa fazer. A gente está crescendo, aprendendo e crendo que Deus vai realmente levar a gente a um grau de maturidade, um dia, né, a ser varão e varoa perfeito. Mas enquanto isso não acontece, sabe o que é que nos ajuda? O discipulado dos 4, né, pastor? É verdade, e realmente é uma grande bênção, viu, Marcílio? É claro que tanto o discípulo quanto o discipulador, e digo mais o discípulo que precisa, ele tem liberdade para te falar, olha, queria reunir a sós com você,
quero estar falando, quero que você ore sobre mim, tem liberdade. É claro que o 2 a 2, o casal, ele ajuda muito porque a esposa, deixa eu abrir um parênteses aqui para falar das mulheres, elas têm um nível de sensibilidade mais elevado, é uma coisa espiritual. Transparência também, mas elas são muito mais transparentes, muito mais sensíveis. Verdade. Então é muito legal. A mulher, ela não é só mais sensível, mas ela é mais transparente também. E outra coisa, ela entrega tudo do marido. Não, tô brincando. Mas às vezes a mulher, né? Às vezes você está num discipulado, eu já tive essa experiência, né? E aí nós estamos no discipulado os 4, e eu sempre olhava para a reação da mulher. Eu estava discipulando às vezes o casal, eu sentado na mesa com minha esposa, o casal do outro lado, e aí a gente perguntava, e aí, tá tudo bem o casamento? Aí o cara dizia assim, o discípulo dizia assim, não, tá tudo ótimo, maravilhoso. Então quando a mulher olhava assim, opa, já acendeu o sinal amarelo. Lógico, debaixo de muita graça, debaixo de muita unção, assim, debaixo de muito amor, carinho, né? Até um clima legal. Às vezes aquele casal chegava brigado e saía, né, reconciliado e apaixonado. Então, é isso. Esses são os efeitos do discipulado, né, pastor? É verdade. Inclusive, Marcelo, outro parênteses eu quero abrir. Aqui em São Paulo, nós estamos, como eu disse anteriormente, nós estamos ainda aprendendo, estamos aperfeiçoando. Deus sabe, longe de nós toda arrogância, todo orgulho, isso está repreendido. Estamos aprendendo. Inclusive aqui em São Paulo nós estamos realmente trazendo algumas qualificações para ser um discipulador. Porque já que é alguém que vai cuidar de outro, precisa ser qualificado. Claro que o tempo não daria, mas nós aqui em São Paulo estamos tendo muito mais cuidado na hora de qualificar. Nós cremos de coração que isso faz a igreja crescer, e agora nós estamos qualificando o discipulador para cuidar melhor dos discípulos. Tem uma série de critérios que a gente chama, né, trilho de liderança, e também a gente ensina as pessoas como, né, discipularem outras pessoas, né? Não vale ficar tocando violão na hora do discipulado, mas não, é proibido. Na realidade, tô brincando. Na realidade, assim, a gente instrui, porque mais do que a imposição, mais do que o sistema, o que conta, o que vale, o que é gostoso nessa caminhada, é a caminhada em si, gente. Não é o sistema, porque nós fazemos assim, fazemos assado. Não, o discipulado ele é gostoso por ele ser o discipulado, por ele ser algo inspirado na vida de Jesus. Olha, a coisa que mais Jesus fez, não foi curar doentes, não foram os milagres. 49% do ministério de Jesus foi todo baseado em discipular os discípulos dele. Foi em cuidar daqueles 12. E os outros 51% distribui-se aí em várias outras atividades, mas 49% do ministério de Jesus foi baseado no discipulado. Então não é um sistema, não é algo que a gente engessa, como o pastor falou, mas é algo gostoso de se caminhar, né, pastor? Sem dúvida. Isso que é gostoso mesmo, viu, Marcelo? Inclusive, nós não cremos no sistema de que... Tem gente que tem uma certa ojeriza porque agora é para nunca mais. Não, é tudo suave na nave, tudo de leve na neve. Você, se não está dando certo, você é transparente, não deu mais para caminhar. Eu acho lindo isso, sabe, Marcelo? Eu acho que onde tem regras e sistemas rígidos, quebra com facilidade, né? Mas a graça, o amor, o carinho, e isso, debaixo da graça de Deus, nós vivemos aqui em São Paulo, caminhando juntos. Amém, amém. Quero agradecer o pastor Giovanni Batista, agradecer você que está aí nos assistindo até agora. Foi um papo muito gostoso sobre discipulado. A gente está tão feliz de estar aqui nesse momento, tão legal, né, pastor? Tão bacana. Eu queria deixar assim, só dar um recado aí para os nossos seguidores, para o pessoal que está vendo aí esse vídeo. O que é que o senhor falaria para eles, esses crentes que estão aí ainda precisando ainda de uma vitamina para romper em algumas áreas? Fala aí, pastor. Uma dica que eu lhe dou é não perder esse canal, não perder, é tudo sobre igreja. Você vai ser muito, muito abençoado, né? Essa é a primeira dica. Mas eu quero realmente, nesse papo, Marcelo, dizer para todos aqui que nos ouvem, é uma questão de fé. É uma questão de fé. Você crê realmente que
você é curado, quando você é transparente, isso faz toda a diferença. Agora, se você não crê, não funciona, não vai funcionar. Eu sou prova de que foi bênção para a minha vida até o dia de hoje. E eu sei que vai ser até o dia, ou Jesus volta, ou eu vou, vai ser até esse dia. Que Deus te abençoe. Amém, queridos. É isso aí. Fica aí com esse vídeo precioso. Que Deus te abençoe e a gente se vê aí numa próxima. Abraço.